Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, urologista, e me dedico ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 26 anos. Hoje vou responder uma das perguntas mais frequentes no consultório. Doutor, dá para sentir a prótese peniana ao tocar o pênis? A parceria vai perceber? O pênis fica diferente? Estas dúvidas são naturais e envolvem não só a estética, mas a autoestima, o prazer e a intimidade do casal. Fique comigo até o final, que eu vou explicar tudo com clareza. E claro, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem precisa dessa informação. Vamos ao vídeo. O pênis muda ao toque? Lembre que para se fazer um implante não se remove nada do pênis. O implante vai compor o pênis. É como um implante de mama. Não se remove nada da mama, muitas vezes. Coloca o implante para compor a mama. Então, o cilindro ele vai compor os tecidos penianos. Então, você vai ter a pele, vai ter todo o seu tecido como sempre foi. Casualmente, ele vai ter o implante interno no seu interior. No toque, obviamente, quando você vai se relacionar, espera-se que você tenha uma ereção. Então, na hora da relação, espera que o seu pênis esteja ereto, tanto tendo ou não tendo uma prótese. Então, isso dá naturalidade. Lembre que na relação, espera-se que o seu pênis esteja ereto, independente de estar ereto com uma prótese ou sem uma prótese. E também com a erotização dos seus tecidos penianos, os corpos cavernosos que não vão ser retirados na hora de colocar o implante, você pode ter um enchimento residual, dando ainda mais naturalidade ao implante. Lembrando também que o enchimento da glande da cabeça do pênis não é feito pela prótese. É feito pela sua erotização. Então, quanto mais erotizado você tiver para a relação, mais natural vai ser tendo o implante e a sua parceira ou parceiro dificilmente vai perceber a presença do implante. A diferença básica no toque dos dois modelos, a questão principal é como você interpreta isso e como sua parceria interpreta isso. Por quê? A sua parceria, no momento da relação, ela já espera que seu pênis esteja ereto. Por isso que não causa estranheza. Às vezes, o que causa mais é a sua maneira de pensar. Por exemplo, o pênis está sempre alongado, está sempre, se eu soltar, está quase que na posição de relação. Então, isso, para você que tem um implante, você pode interpretar de uma forma. Mas para sua parceria, na hora de se relacionar, ela não espere o pênis flácido. Ela espera o pênis ereto. Então isso muitas vezes não causa estranheza. Eu vivenciei um paciente que eu fiz um implante, maleável inclusive, conviveu com uma médica por 10 anos e a médica não percebeu que ele tinha um implante. Por quê? A parceria, na hora da relação, é esperado que você tenha um pênis ereto, independente de ter a prótese ou não. E a ereção e o bom desempenho, a parceria se sente desejada, amada, e isto dá naturalidade como um todo. É lógico, você, se ficar palpando o pênis, o escroto, para achar a bombinha, ou palpando o pênis, mesmo sem um engajamento sexual, um estímulo sexual da relação, isso pode ser perceptível. Porém, na prática, ninguém fica palpando o pênis, exceto você, para procurar se tem ou não tem um implante. Naturalmente, quando vai se relacionar, a expectativa é que tenha um pênis ereto e desempenhe bem. Isso a prótese tem que oferecer isso. E, portanto, essa condição, como um todo, analisando como um todo, você vai interpretar cada vez mais com naturalidade tendo o implante. Eu falei sobre a parte da relação em si, mostrando a prótese já funcionante. Mas e no dia a dia, sem estar tendo relação sexual, como é que você convive com o implante? Vou falar primeiro do maleável. O próprio nome diz, ele é maleável. Então, você pode colocá-lo para a posição de melhor conforto. Uma cueca mais justa vai segurar nessa posição e você pode vestir a sua roupa que você sempre vestiu. Então, é ajuste de uma cueca mais justa. Seja para colocação para virilha, seja para colocação em direção a uma das coxas, você vai adequar a posição de melhor conforto. Ou em direção ao umbigo, ou do outro lado, ou em direção a outra coxa. Cada um acha uma posição que seja mais conveniente, mas que é possível ocultar. Já a inflável,
como você despressuriza o cilindro, o pênis não fica pequeno mais, porque o cilindro não deixa. Mas, obviamente, o cilindro despressurizado é mais fácil ocultar. Não precisa de uma cueca tão justa, por exemplo. Então, seja um modelo ou outro, tem possibilidade sim de ocultação. Caso você não se adapte ao modelo maleável, você pode substituir pelo inflável. Ou caso você não se adapte ao inflável, você pode substituir por um maleável. Então, essa migração de um cilindro para outro é possível. É lógico que nós vamos procurar ao máximo oferecer a melhor orientação para que você faça, de preferência, a melhor opção que te agrade desde o início e assim evitar passar de uma para outra. Mas, se precisar ao longo da vida, é possível. A sensação durante o sexo muda? Lembre que a sensação de prazer, orgasmo, ela ocorre no cérebro, ou seja, está entre as orelhas, é no cérebro. Então, se você vai ter a relação, tenha confiança no desempenho e se erotiza adequadamente, você continua tendo o prazer que você tinha. O implante não atrapalha, desde que você se erotize. Se você for fazer a relação sexual com o implante, mesmo sem erotização, é possível? É possível, mas você não vai ter enchimento de glande da cabeça do pênis, porque você não se erotizou. Você não vai ter um enchimento complementar de sangue no pênis, porque o que leva sangue dentro do pênis é a atividade cerebral do erótico. Mas é possível ter uma relação, mesmo sem erotização? É possível, só que você não vai ter orgasmo. Uma outra questão, hoje está muito disseminado o uso de antidepressivos. O antidepressivo é o pior medicamento para atrapalhar o orgasmo, o seu gozo. Alguns pacientes que colocam implante, às vezes passam por um tempo até se adaptar, até se erotizar mais, até perder o medo, mas depois, quando ele supera essa fase, ele volta a ter orgasmo. Em algumas situações, eu tenho que ajustar as medicações antidepressivas ou até suspender com a autorização do médico que te prescreveu para permitir que você passe a ter orgasmo. Mas essa condição também é tratável, na maioria das vezes. E você vai depender de você a erotização para você ter orgasmo. Mas a capacidade penetrativa com o implante tem que ser adequada para permitir uma penetração fácil e no movimento não ficar escapando. E a sensação do calor? Às vezes o paciente examina o seu pênis sem estímulo sexual nenhum. É igual a extremidade do nosso corpo, a ponta dos dedos. É uma extremidade. Então, se chega menos sangue na extremidade, pode ficar mais gelada. Então, alguns pacientes examinam o pênis na hora que vai urinar e acham que está gelado, porque é uma extremidade. O que vai aquecer o pênis? Tendo ou não tendo implante? É o sangue. O que faz o sangue chegar mais dentro do pênis? A erotização. Por exemplo, você quer esquentar as mãos? Você pode friccionar uma na outra. Você esquenta. Por quê? Eu friccionando, estou aquecendo e estou produzindo vasodilatação. E aí vai chegar mais sangue. Vai chegar mais sangue e o sangue esquenta a sua extremidade. O que faz chegar mais sangue na extremidade do pênis, na glande? Só tem um jeito, como sempre foi, você se erotizar. Pensar na relação, pensar no erótico, se estimular adequadamente. Aí você vai ter fluxo de sangue dentro do pênis, mesmo tendo um implante. E aí você vai ter aquecimento. Então nunca examine o seu pênis sem estímulo sexual para tirar conclusões. Só examine como sempre foi, em plena erotização. Assim você vai perceber que cada vez mais você percebe uma maior naturalidade tendo o implante. A outra questão é o calibre. Fundamental na hora de fazer o implante, se você perder o calibre, eu tenho que tratar esse calibre. Para colocar o quê? O implante mais calibroso, se for maleável. E se for o inflável? Para permitir que ele tenha espaço para inflar. Não adianta colocar um inflável murcho dentro do pênis e ele não tem espaço para inflar. É como se eu estivesse apertando o cilindro e ele não tem espaço para inflar, não vai melhorar seu calibre. Então, a reconstrução peniana, na hora de colocar um implante, pode fazer toda a diferença para ter um implante de maior tamanho, maior calibre, no maleável. Hoje, 95% dos implantes maleáveis que eu faço, com a reconstrução, tem permitido eu colocar um maleável mais calibroso. E com isso, eu não fico com pênis fino. O inflável, que tem capacidade de expandir quando você bomba,
capacidade de expandir, fora do corpo. Mas se dentro do corpo existe uma restrição para ele expandir, ele não vai expandir. Então, se não fizer a reconstrução, colocar o inflável, você não vai ficar com o pênis mais grosso que o maleável mais grosso, por exemplo. Então, essa questão do calibre, com os modelos de implantes, eu estudo a anatomia de cada paciente, pelo menos um dia antes da cirurgia ou antes, mas eu conheço a anatomia de cada paciente, eu conheço a estratégia que eu tenho que adotar para cada paciente individualmente. Não é só colocar o implante. Só colocar o implante é mais fácil colocar o mais fino. Tudo que você vai colocar dentro de algum recipiente, se é mais fino ou é menor, é mais fácil. Se entra murcho como inflável, é mais fácil ainda. Mas eu conhecendo a anatomia, podendo tratar, quando possível, os tecidos que vão receber o implante, para permitir que esse implante tenha espaço para inflar no caso do inflável, ou permitir que eu consiga colocar um maleável mais calibroso, eu estou adequando cada vez mais o tamanho com o calibre do seu pênis. E isso aumenta e muito a satisfação com o implante feito da melhor maneira possível. Fazer o implante sem reconstrução, para muitos casos, o pênis vai ficar pequeno, fino, se é um inflável sem firmeza. Por quê? Não foi criada uma estratégia de reconstrução individualizada para cada paciente. É lógico, se você não perdeu o tamanho, não perdeu o calibre ao longo da vida, no seu caso pode ser só colocar um implante mais calibroso, sem precisar de reconstrução. Mas, quando você precisa de um implante, na maioria das vezes, você não tem uma ereção boa, já presenciou um pênis menor e mais fino, então é fundamental ir para a cirurgia, não somente para fazer o implante, mas para fazer a reconstrução dos tecidos, expandir esses tecidos, e aí sim, escolher um implante de maior tamanho e maior calibre, buscando cada vez mais melhorar sua autoestima, sua autoconfiança, aspectos funcionais do pênis para ter melhor firmeza. É lógico, um implante mais calibroso, maleável, certamente vai dar mais firmeza. É como se fosse um pilar de um edifício. Se o pilar é fino, vai dar pouca firmeza. Se o pilar é mais largo, vai dar melhor firmeza. O inflável, quanto mais capacidade de expandir o cilindro, mais firmeza vai ter. Então, essa reconstrução, ela tem finalidade funcional, para melhorar a firmeza, melhorar o calibre, melhorar a resistência vertical, mas também carrega junto a melhor satisfação estética do paciente. É indissociável o funcional com o estético. As coisas têm que caminharem juntas. Preenchimento de substâncias no pênis. Se for fazer um preenchimento para o pênis ficar mais largo, se ele não está com boa firmeza, esse preenchimento vai até piorar a parte funcional do seu pênis. Então tem que tomar muito cuidado para não sair fazendo preenchimento se a parte de resistência vertical do seu pênis não é boa. Não é o caminho, não é a solução. Uma outra questão, a sensibilidade, o toque na região genital, na glande. Eu vou manter a minha sensibilidade? Os nervos são preservados na hora da cirurgia. Pode passar por um período de recuperação, às vezes até um ano ou mais, que a sensibilidade ainda vai melhorando com o tempo. Mas lembre, da mesma forma que eu falei para você, avaliar o pênis, aquecimento dele, que precisa ter erotização, avaliar a sensibilidade do pênis também precisa de erotização. Lembre, quando você lava o seu genital sem estímulo sexual, você não tem a mesma sensibilidade de ao tocar o seu pênis com estímulo sexual. Você já vivenciou isso inúmeras vezes. Ninguém tem orgasmo só de lavar o genital, o pênis ou a vagina. Precisa, associado ao estímulo, a erotização, a atividade cerebral do erótico. Portanto, avaliar sensibilidade do pênis tendo o implante só pode ser avaliado sobre máxima erotização. Aí você vai perceber ao longo do tempo que a sua sensibilidade está preservada na maioria dos casos, mas sempre avalie nessa condição. Afinal, dá para perceber que a pessoa usa uma prótese só pelo toque? Na maioria das vezes, não dá para perceber. Por quê? Esse toque, ele é acompanhado na relação de uma erotização, de um estímulo erótico pleno. Isso é o esperado. E com isso, o seu pênis vai ficar mais natural, com a plena erotização, e o toque, na maioria das vezes, nessa situação de erotização, não se percebe o implante. Se você ainda tem dúvidas sobre o toque e a aparência ao ter um implante de uma prótese peniana, saiba que os aspectos cirúrgicos, a técnica cirúrgica do cirurgião e a modernização
dos implantes contribuíram muito para trazer cada vez mais satisfação ao paciente que tem um implante. O pênis com o implante de uma prótese peniana pode ter uma aparência natural quando você estiver erotizado. Sensações preservadas e ótimo desempenho, com maior segurança e discrição. Se você tem dúvida ainda sobre esse tema, envie-nos uma mensagem no WhatsApp ou preencha o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo, estamos juntos!